Vamos lá, Samir. Olha lá, vamos para dar uma olhada no nosso material, da nossa revisão. E a gente está na aula 10.2. Tudo bem? Então, nós estamos caminhando, já faltam poucas aulas para a gente fechar essa unidade 1. É isso mesmo. Então, vamos lá. Dentro dessa aula, deixa eu colocar aqui todos os ícones, ok, opa, volta aí, Então, nós falamos sobre os dois reinos, reinos fungi e o reino plantae, certo? E a gente viu que a forma de obtenção de alimento desses fungos, né, a maioria deles são saprófagos, né? Ou seja, se alimenta de matéria orgânica que está disponível ali, né? Seja num fruto, no pão, sei lá, onde tiver matéria orgânica, eles vão estar se alimentando, tá? No ambiente, gente, de floresta, eles são muito importantes, eles são agentes aí da decomposição, né? Então, eles são controladores aí do que a gente diz lixo, né? Mas eles utilizam aí, justamente por serem saprófagos, tá bom? E esses fungos, eles são heterótrofos por absorção. São os únicos seres vivos heterótrofos por absorção através das hifas, tá? Essas hifas, eles liberam as enzimas e acabam fazendo e absorvendo a digestão, tá? Fazendo a digestão com parceria das enzimas. Quem são esses fungos? Bolores, os mofos, os levedos, tá? As orelhas de pau, as trufas, os cogumelos de chapéu ou champignon. Tudo bem? Então, o reino fungi inclui organismos uni e também pluricelulares. Certinho? E organismos heterótrofos. E que tipo de célula eles têm, gente? Fale aí pra mim. Eucariota. Célula eucariota, portanto, são organismos eucariontes. Certinho? Ok, vamos embora. E aí a gente tem o reino plantae. No reino plantae, a gente tem uma classificação que divide os grupos, os 4 grupos de vegetais. Então, nós vamos ter as criptógamas. O que é a mesma criptógamas? São plantas que não têm semente, não é isso? Então, nós temos aí as pteridófitas, por exemplo, professora diz uma pteridófita, a samambaia, as avencas, são os exemplos de pteridófitas, tá? E as briófitas, que lá na aula a gente mostrou lá aqueles fungos amarelinhos das briófitas, né? Então, elas gostam de ambientes úmidos, elas são de pequeno porte, elas não têm vasos condutores, então seu transporte é de célula a célula, tanto das briófitas quanto das briófitas. Pteridófitas já vai ter presença de vasos condutores, mas ambas são criptógamas porque não tem semente, tá? Sem semente. Ok. E a gente vai ter também as fanerógamas. As fanerógamas vão incluir o grupo das gimnospermas e o grupo das angiospermas. Nesse grupo nós já vamos ter as sementes, tá? Com sementes, beleza? E aí elas já vão ter vasos condutores, vão ter sementes, né? E essas aqui vão ter flor. As gimnospermas não vão ter flor, tá certo? E é isso aí, galera. Então eu vou te aguardar, você para nossa atividade, tá bom? Vou dar um tempinho. Vai lá no banheiro rapidinho, bebe uma água e já foi. Vamos lá? É isso aí, a gente já começa com ela aqui, ó, com a questão, né? Vambora! O que é que a senhora tá querendo saber, hein, professora, com essa pergunta aí? Vamos lá para a questão? Tira eu. Aê! Questão de número 1. Antigamente, os fungos eram incluídos no grupo das plantas. Por que será? Mas, em relação a estas, a forma de nutrição entre estes seres vivos ela é bem distinta, com certeza.
De acordo com esta informação e demais apresentadas na aula, diferencie-os. Olha aqui para mim, querido aluno. Eu tenho um fungo e eu tenho uma planta. Ambas vão se desenvolver, podem, né? Se desenvolver no solo, tá? Ok. Elas ficam eretas. Elas têm estruturas, essa aqui a planta tem raiz e os fungos não. Os fungos eles vão ter as hifas, né? Por onde eles vão secretar as enzimas e absorver, certo? Os fungos, eles são heterótrofos. As algas, as plantas, elas são autotróficas. Essas realizam fotossíntese e esses vão realizar o processo de decomposição, tá? Da matéria orgânica, certo? Então, se um grupo é heterótrofo e o outro grupo é autotrófico, já matou e diferenciou. Lembra que uma das formas de você separar os grupos, né, é justamente pela forma de obtenção dos nutrientes? Então, se uma produz o seu próprio alimento, que é a glicose, através da fotossíntese, por ser um ser clorofilado, o outro grupo não tem clorofila, assim como eu e você, tá? Então, nós somos consumidores, precisamos consumir os alimentos que estão disponíveis no ambiente. E é isso que os fungos vão estar fazendo. Certinho? Olha lá para ver como é que ficou a nossa resposta. Então, vamos lá. Os fungos, ao contrário das plantas, que são autótrofas e, portanto, produzem seu próprio alimento, são heterótrofos. Os fungos são heterótrofos e heterótrofos por absorção. Além de serem eucariontes e ter representantes uni- e pluricelulares. As plantas também têm, né? Aliás, as plantas vão ter só organismos pluricelulares, é verdade. E os fungos vão ter organismos os levedos, e também organismos pluricelulares, como a orelha de pau e o cogumelo, tá certo? Então, aí nós já temos duas características que vão distinguir: a forma de obtenção de nutrientes e também os representantes, que podem ser, aqui no caso dos fungos, uni ou pluris. Tudo bem? Vamos seguindo? Questão de número 2. O reino fungi inclui um grupo bastante numeroso, estimado por cerca de 200 mil espécies espalhadas por praticamente todo tipo de ambiente, desde que esse ambiente esteja úmido. A alternativa que não apresenta um representante deste reino, qual é, hein, prof? Qual é, então, esses representantes? Mostra aí pra gente. Na letra A, você tem bolor. Na letra B, você tem levedura. Na letra C, você tem musgo. Na letra D, você tem orelha de pau. E na letra E, você tem cogumelo. Qual dessas alternativas de A a E inclui um grupo ou um ser vivo, um representante que não tem, tá? Ou não está incluído dentro do reino fungi? Qual é? Se você conseguir identificar, olha, o bolor é um fungo. Levedura também é um fungo. Orelha de pau também é um fungo. E o cogumelo, certo? O único que fica aí sobrando é o musgo, porque o musgo é uma briófita, tá? É uma briófita. Então, a nossa alternativa, marcada aí, letra C. Ok? Vamos seguindo? Vamos embora. Questão de número 3. Um grupo de estudantes participando de uma aula de campo com o seu professor de biologia saíram para observar os tipos de adaptações vegetais, que são inúmeras, né, galera? Ao chegar ao local, uma aluna faz uma observação de que há uma espécie de pequeno porte. Deixa eu destacar aqui, tá? Deixa eu colocar azul, que eu amo azul. Uma espécie de pequeno porte, semelhante a um tapete, sobre toda a superfície em que eles estavam.
provavelmente esse ambiente aí tenha queda d'água, né? Seja alguma pedra, uma cachoeira, enfim, tá? Afirmou a aluna, portanto, que se tratava de uma criptógama, de uma briófita. Que característica a levou a dar esta afirmação? Olha só, quando a gente estava falando sobre o grupo das fanerógamas, nós observamos o seguinte: as fanerógamas, elas são plantas que têm sementes, não é? Onde a gente vai ter tanto as gimnospermas e as angiospermas, ok? E aí, a gente tem um grupo das criptógamas, que são aquelas sem semente, onde nós vamos ter as briófitas, que está sendo mencionada, ai meu Deus, aqui, tá vendo? Que são as de pequeno porte. Então, o que está acontecendo? Quando a aluna estava lá, né, no ambiente, aí ela observou e ela viu essa vegetação, né, de pequeno, mínimo porte, alguns centímetros. E aí ela foi, curiosamente, passou a mão, né, na rocha onde esses vegetais estavam se desenvolvendo. O que ela percebeu? Ela falou: professor, eu já saquei. Essa aqui é aquela planta que a senhora falou, que o senhor falou lá na aula, que é uma planta de pequeno porte. Se é uma planta de pequeno porte, está próximo aí de um corpo d'água. Ela é uma briófita, professor? Pois é, então ela conseguiu rapidamente associar isso aí. Então, o pequeno porte justamente está relacionado com a ausência de vasos condutores. Lembram do circuito? Para cima, para baixo, ou seja, da parte inferior para a parte superior da planta, onde ela vai ter a condução da seiva bruta. E da parte superior para inferior, onde você vai ter o transporte da seiva já elaborada, ou seja, já ocorreu aqui a fotossíntese. Tudo bem? Então, elas não têm esse sistema de transporte. Por isso, elas têm um pequeno porte, porque esse transporte é feito célula a célula, célula a célula. E a professora só falta sair do campo aqui, né? Vamos lá, então? Vamos jogar lá no nosso quadro a resposta. Olha lá. Devido ao fato de a estrutura reprodutiva ser escondida, ou seja, sem semente, além também do pequeno porte que é ocasionado por não possuir vasos condutores. Então, quando ela falou lá do pequeno porte, está associado à ausência desses vasos condutores, né? E quando ela falou que eram criptógamas, justamente porque elas não têm a semente, né? Semente escondida aí, tá bem? Tranquilinho? Já anotou? Já fez as suas observações? Ok, então vamos seguindo. Questão 4. As plantas, juntamente com outros seres fotossintetizantes, são produtoras de matéria orgânica. Professora, quais são esses outros seres fotossintetizantes? Você lembra que a gente falou das cianobactérias? Elas têm membranas, né? E elas também vão fazer esse processo aí, tá? Menos elaborado do que as plantas que têm os cloroplastos, tá? E as algas protistas também, certo? Então, por isso que a pergunta está aqui, ó. As plantas, juntamente com outros seres fotossintetizantes, são produtoras de matéria orgânica que nutre a maioria dos seres vivos na Terra, participando desta forma de que essas plantas, então, participam? Como é que elas vão estar colaborando? Em que elas são tão importantes? Olha lá, quando a gente fala dessa via metabólica, que é a fotossíntese, quando nós falamos dessa via metabólica, então a gente lembra que para os organismos inseridos num ecossistema, eles estão ali respeitando toda uma sequência de alimentação. E essa sequência alimentar no ecossistema é identificada como uma cadeia alimentar. E essa cadeia alimentar, ela vai ter, deixa eu colocar aqui embaixo, ó, produtores, consumidores de primeira ordem, consumidores de segunda ordem. Eita, prof, faz isso direito. Ficou feio. Eu ajeito, meu amor, não tem problema.
segunda ordem, tá? Aí você vai ter o consumidor de terceira ordem. Eita. E você vai ter, cadê o Sâmio? Aviãozinho, Sâmio passando por cima de você. É, né? Quase, de vez em quando eu esqueço. Decompositores. É isso aí, tá? Essa é a cadeia alimentar. Então, quem vai estar aqui, ó? Produtores. Quem vai estar produtores aqui? As plantas, nós estamos falando delas? Pois é. Mas eu poderia colocar outros organismos aí, né? Dentro o fitoplâncton, que tem aí as algas protistas, tá bom? Então tá aqui, elas estão produzindo, realizando fotossíntese, são o início, são a base dessa cadeia alimentar. E elas vão fornecer energia para todos os consumidores. Aí a gente tem os consumidores de primeira ordem. Sabe quem são os consumidores de primeira ordem? Os herbívoros. Ou seja, os animais que se alimentam de plantas, tá? De vegetais. E aí a gente vai ter os carnívoros aqui como os consumidores, né? E nós vamos ter também os onívoros, que somos nós. Olha, o que é isso? Herbívoros se alimentam de vegetais, carnívoros se alimentam de carne, né? Churrasquinho, beleza. E os onívoros que se alimentam, então, tem essa diversidade. Ou eles podem se alimentar de vegetais, ou podem se alimentar também de animais. Tá? Quem não gosta daquela saladinha, quando a gente tá um pouquinho acima do peso, toma uma saladinha, né? E depois no final de semana, a gente come alguma coisa no Rio, né, menino? E depois a gente come uma coisa mais pesadinha, porque a gente também, né, é de carne e osso. Vamos embora? Então tá aí, a nossa questãozinha falando sobre essa importância, essa participação desse grupo de seres vivos, que são os vegetais, seres fotossintetizantes dentro da cadeia alimentar, para poder a circulação de energia está fluindo aí em todos esses níveis de seres vivos. Vamos embora? Temos mais uma questão aqui, ó. Questão 5. A característica comum às plantas samambaia, avenca, pinheiro e feijão presta atenção aqui. Essas aqui são pteridófitas, tá? Pinheiro é uma gimnosperma. E o feijão, prof, é uma angiosperma. Ok? Então a gente tem 3 grupos de seres vivos aí, tá? Dentro do reino Plantae. Vamos ver quais são as nossas opções. Então vamos lá. Esse grupo aqui, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, possuem ovário? O ovário, gente, ele é o que vai ser responsável pela formação dos nossos frutos, tá? E, portanto, nas pteridófitas, que são as samambaias e as avencas, não existe essa característica de produção de frutos, tá? Nas gimnospermas, que no caso aqui está sendo representado pelo pinheiro, também não. E aí a gente tem o feijão, que é uma angiosperma, que tem todas as estruturas, raiz, caule, folha, flor, fruto, tá? Que é o grupo mais evoluído aí. Então, a minha pergunta está querendo que seja uma característica comum, certo? Comum a todas esses três exemplos aqui. Vamos lá. Produzem flores e frutos, também só vai estar presente no feijãozinho ali. Produzem pólen. O pólen vai estar presente a partir daqui, ó, tá? Dos pinheiros. E aí a gente vai ter as plantas vasculares. As plantas vasculares e aqui as plantas com sementes. Com as sementes só vai descartar aqui as pteridófitas, tá? Então, a única opção que nós vamos ter aí, plantas vasculares. Então, todas as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas já têm plantas com vasos condutores. Por isso são chamados de vasculares. Tudo bem, galera? Então, essa foi a nossa, olha aqui, a nossa aulinha. E a gente vai te aguardar para o nosso próximo encontro, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau.